Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Ivan Veras e este é o nosso canal Esquina da Memória. Essa é a nossa saudação histórica. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta nossos vídeos, comentem. Isso é muito importante para nós. Bora pro vídeo? Rola a vinheta. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul, em 19 de abril de 1882. Foi militar, advogado e político. E, acima de tudo, um dos grandes nomes da história recente do Brasil. Ao longo das décadas de 1910 e 1920, Vargas construiu sua carreira política. Tudo começa quando Washington Luiz rompe o Pacto São Paulo-Minas Gerais, conhecido como Política do Café com Leite, e escolhe um sucessor paulista em vez de um mineiro. Isso enfureceu os mineiros, que se juntaram aos gaúchos e lançaram o nome de Getúlio Vargas como concorrente de Júlio Prestes. Vargas perdeu. No dia 26 de junho de 1930, o vice de Vargas, na época governador de Pernambuco, João Pessoa, foi assassinado no Recife, na Confeitaria Glória, pelo advogado João Dantas. Esse foi o acontecimento que iniciou uma revolta contra o governo federal, conhecida como Revolução de 30. Como resultado da revolta, Júlio Prestes foi impedido de assumir e uma junta governativa convidou Getúlio Vargas a assumir provisoriamente o cargo de presidente do Brasil. Esse evento marcou o fim do período conhecido como Primeira República. Quando Vargas assumiu, ninguém poderia supor que se iniciava um período de 15 anos dele no poder. Esses anos ficaram conhecidos como a Era Vargas. O governo provisório foi a primeira fase dessa era e durou de 1930 até 1934. Como o Congresso estava fechado desde 1930, Vargas governava por meio de decretos-lei. E por isso, os paulistas o acusaram de ditador e pegaram em armas em 1932. Em 1933, o Congresso foi reaberto e em 1934 ele promulgou uma nova Constituição. Nessa data, Getúlio foi eleito pelo Congresso presidente da República. Em 1937, Getúlio dá um golpe e instaura um período ditatorial conhecido como Estado Novo, que durou de 1937 a 1945, tendo Getúlio como ditador. Em 1937, Getúlio promulgou uma nova Constituição que lhe conferiu poderes plenos. Foi integralmente escrita pelo jurista Francisco Campos para legitimar a ditadura de Vargas. A Constituição de 1937 ficou conhecida como polaca, por ter leis de inspiração fascista, como a Carta Polonesa. O Estado Novo foi marcado por violações dos direitos civis, censura através do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, além de atos populistas de Getúlio, como salário mínimo, essa coisa toda. Um dos atos do governo Getúlio, através do DIP, foi impulsionar o samba, que passou a ser enaltecido como símbolo nacional. Mesmo com o apoio dos trabalhadores, no movimento conhecido como Movimento Queremista, os militares depuseram Getúlio e foi, a nosso ver,
uma vitória do tenentismo, um assunto que iremos abordar em um outro momento. 19 de abril de 1950, Vargas lança sua candidatura a presidente contra o brigadeiro Eduardo Gomes. Vamos fazer uma pequena digressão aqui. O docinho, conhecido como brigadeiro, surgiu no Brasil com a chegada aqui do leite condensado. Era chamado de negrinho. Mas, na campanha presidencial de 1945, muitas senhoras faziam e vendiam os docinhos para conseguir verbas para a campanha do brigadeiro Eduardo Gomes. E desde então, o docinho, sucesso em qualquer festa, passou a se chamar brigadeiro. Candidato novamente, o brigadeiro foi derrotado por Vargas em 1950, que voltou à presidência pelo voto popular. Se elegeu em 3 de outubro de 1950 pelo PTB. A volta foi muito comemorada. Até uma marchinha foi composta por Haroldo Lobo e Marino Pinto para homenagear a volta de Vargas à presidência. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Foi um governo marcado por problemas e inimigos. O ponto alto da atenção foi o atentado sofrido pelo jornalista Carlos Lacerda na madrugada de 5 de agosto de 1954 na Rua Tondeleiros, em Copacabana, e que resultou na morte do major Rubens Florentino Vaz, da Força Aérea Brasileira. O atentado foi atribuído a Alcino do Nascimento e Climério de Almeida, membros da Guarda Pessoal de Getúlio, conhecida como Guarda Negra, chefiada por Gregório Fortunato. Por conta do atentado, Getúlio foi pressionado a renunciar pela imprensa e pelos militares. No dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Dornelles Vargas se suicidou com um tiro no coração. Getúlio deixou uma carta, hoje conhecida como Carta Testamento, que se tornou um importante documento da República. Esse documento foi o último ato de um homem apegado ao poder e extremamente populista. Figura das mais controversas da política brasileira, Vargas foi para alguns pai, líder e mentor. Para outros, um caudilho. A Carta Testamento é de uma eloquência ímpar. Vejamos um trecho desse documento. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei minha vida, e agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo a caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no nosso canal, comentem, compartilhem. Isso é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.